Megan é um filme de comédia, ficção científica e terror de 2022, dirigido por Jared Johnston. Em uma grande empresa de brinquedos, alguns funcionários trabalham para desenvolver Megan, uma boneca realista, mas algo dá errado e Megan começa a se comportar diferente do esperado. Falando um pouco sobre roteiro, além de ter uma boneca assassina, o filme também trabalha com desenvolvimento de personagem, que não é tão bom assim. Katie, por exemplo, perde sua família logo no começo do longa, com a intenção do público criar uma empatia por ela, que até funciona, mas ao decorrer da história, ela fica insuportável, teimosa, reclamona, desobediente e até agressiva. Por outro lado, a Gemma, tia de Katie, acontece o oposto. Ela é perfeccionista em um nível que irrita, parece não se importar muito com Katie, ou ao menos ficar triste com o fato de que acabou de perder parentes próximos. E ela é meio grossa com os colegas de trabalho, mas ao decorrer da história, ela é melhor trabalhada. Alguns personagens estão lá mais para servir como uma conexão entre o público e a Gemma. Ela conta o que sente, o que irá fazer, e com esse intuito, eles funcionam. Mas em um certo momento, o filme tenta criar uma tensão com uma suposta morte deles, e sinceramente não nos importamos, porque eles são irrelevantes para a história. Naquele momento, só queremos ver o que a Megan irá fazer. O roteiro não explica muitos detalhes da trama, de como a boneca é extremamente forte, como eles construíram algo tão complexo em pouquíssimos dias, mas acredito que está tudo bem. Não precisamos entender esses detalhes, pois o longa não se leva a sério e não tem preocupação nenhuma de tentar ser realista. Uma técnica utilizada pelo roteiro é o foreshadowing, ou seja, algum fragmento introduzido na história que será decifrado mais à frente na trama. São bem previsíveis e forçados, mas até que funcionam, então tudo certo. As atuações no geral são boas. Não gostei tanto assim da interpretação da Violet McGraw, que faz a Katie, mas é uma criança, dá para passar um pano, e o erro maior é da direção, que não teve tanto cuidado com a atriz mirim. Gostei bastante do trabalho feito na voz da Megan, dublada pela Jenna Davis, que vai ficando menos robótica ao decorrer da obra, assim como seus movimentos, interpretada pela Amy Donald, causando um estranhamento no espectador, o que é ótimo. You're dead. Megan, what's wrong? Falando um pouco sobre a fotografia, eu gosto muito da forma que é apresentado a empresa que eles trabalham, sem nenhum diálogo. Vemos alguns brinquedos, o público-alvo que são as crianças, vemos toda a estrutura do lugar que é gigantesca, então sabemos o tamanho da empresa, mas é uma pena que isso é praticamente irrelevante para o resto do filme. Também podemos notar a forma que se utiliza de quadrantes e dos enquadramentos para dizer que os personagens não estão se entendendo. Como nessa cena, elas estão em posições opostas no enquadramento, mas uma aparece no quadro da outra, como se estivessem tentando se conectar, serem mais próximas. E no último plano da cena, Gemma é filmada sozinha, porque não conseguiu essa abertura da menina. Não gostei tanto do trabalho da iluminação, principalmente na noite. É bem artificial e muito azulada, até tirando um pouco da minha imersão. Em alguns momentos até parece que estão debaixo da água. Traveling são bastante utilizados, ou seja, a câmera avança ou recua em relação ao objeto filmado, nesse caso, para enfatizar algo em cena. Pan horizontal, um movimento de câmera sobre seu próprio eixo na horizontal, nesse caso, utilizado para revelar algo. Jumpscares são utilizados, ou seja, sustos. Infelizmente, a grande maioria não funciona e ainda são gratuitos e forçados, em momentos completamente aleatórios. Plano detalhe, um enquadramento fechado focando apenas um único objeto. Nesse caso, nem todos são necessários, mas alguns ajudam no desenrolar da trama. Câmera subjetiva, ou seja, um enquadramento da visão do personagem, nesse caso bastante utilizado com a Megan, que na maioria das vezes é desnecessário. Contra-plongé, a câmera filma de baixo para cima, deixando os personagens mais imponentes, bastante utilizado com a Megan, principalmente depois que ela começa a se revoltar com todos. Os figurinos são bem interessantes. A Gemma, por exemplo, utiliza de tons neutros, praticamente sem nenhuma estampa ou algo do tipo, refletindo um pouco da sua personalidade.
A Megan utiliza praticamente o mesmo figurino o longa inteiro. Uma grande gravata borboleta, uma roupa formal e uma manga comprida por baixo, lembrando o figurino de bonecas antigas e até do próprio Chuck, uma clara referência dessa obra. E também gera uma estranheza no espectador, pois é uma roupa exótica. O rosto da Megan agrega nesse desconforto que o espectador sente, pois é estranho. Ela tem expressões, mas são bem limitadas. Dá para ver que teve um cuidado da arte e dos efeitos visuais ali. E já falando um pouco sobre efeito visual, eu diria que cumpre a proposta. Inclusive, durante uma cena, até podemos notar que o rosto da Megan fica completamente diferente de um plano para o outro. Mas é bem rápido, assim como a maioria dos efeitos ruins, quase imperceptível. A montagem deixa um pouco a desejar, utiliza bastante de pequenos jump cuts, um pequeno corte que remove parte do take, acelerando a cena, que não incomoda. Para as transições entre cenas ou sequências, o montador opta por inserir um grande plano geral, um plano bem aberto, de algum lugar para onde os personagens vão ou chegaram. E é utilizado dessa técnica várias e várias vezes, que chega a ser cansativo. E muitas vezes, junto disso, utiliza do J-Cut, ou seja, o áudio da cena anterior sobrepondo a cena seguinte, deixando o corte menos brusco. O montador em algumas cenas utiliza de cortes bem rápidos. Essa, por exemplo, para mostrar a criação da boneca, que funciona bem, dá dinamismo e seria muito maçante ver toda essa construção lentamente. Nos momentos de tensão, os cortes vão ficando cada vez mais rápidos, o que é ótimo. Em um momento específico, não dá para entender o que acontece. A montagem coloca um dos robôs caindo 2 vezes seguidas, e a edição não cortou por algum motivo. A trilha é bem presente e varia tentando intensificar as cenas, e são músicas legaisinhas até. O trabalho de mixagem de som é ok. Por exemplo, a boneca utiliza de sons e barulhos estranhos na sua voz e movimentação, deixando tudo mais esquisito, então ajuda nos momentos de tensão. Durante algumas cenas em momentos específicos, a qualidade de áudio muda e volta, e alguns cortes não acontecem justamente para não vermos a boca do personagem. Recomendo usar fone de ouvido para ouvir. To make sense of it. Not even Megan. I am so sorry. I should have talked to you about what happened. I didn't know what to say, so I did the only thing I knew how to do, but she's not a solution, she's just a distraction. Gerard Johnstone não tem tanta experiência no mundo audiovisual, pelo menos não na direção. De longas, só dirigiu até então Housebound, que eu assisti há muitos anos e, para ser sincero, eu não lembro de nada. Mas em Megan, ele mostra personalidade e soube definir bem o que queria, uma obra que não se leva a sério e é exagerada. Megan é clichê, mas não necessariamente isso é ruim. Tem seus defeitos, que não são poucos, mas também tem suas qualidades. Eu não diria que é um bom filme, mas também não diria que é ruim. É um filme ok e que possivelmente será parte de uma franquia memorável da história do cinema. Caso queira ver Megan, tem um link na descrição do vídeo mostrando onde você pode encontrá-lo para assistir. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir.